Olá, amigos do Mais Podcast. Nós estamos aqui com mais um episódio do nosso Mais Podcast, o podcast da Igreja Sion. Então, fica ligado, eu tenho certeza que hoje você vai ser muito edificado com o que a gente vai conversar aqui. Estamos com uma bancada linda, completamente feminina, para falar sobre um assunto polêmico, como eu gosto de dizer por aqui. E, para me ajudar a apresentar esse podcast hoje, nós temos a nossa linda modelo Pamela. E aí, Pamela, se apresenta um pouquinho pra gente. E aí, gente, meu nome é Pamela, prazer, eu tenho 15 anos e sou líder de célula aqui em Sion. E aí, Pamela, qual é o tema do nosso podcast de hoje? A mulher cristã pode ser feminista? Tema polêmico, hein? Tema polêmico, deixa os comentários de vocês aqui. O que vocês acham, o que vocês vão achar desse podcast, porque, estamos com duas convidadas poderosas aqui hoje, convidadas totalmente inspiradas pelo Espírito Santo, líderes, mães, esposas, e eu tenho certeza que vocês vão ficar admirados com a sabedoria delas nessa noite. Então, seja bem-vinda a nossa amada apresentadora que hoje está sendo entrevistada, Ana, e também a nossa linda Micaela, líder aqui da nossa igreja. Ei, gente, boa noite. Hoje eu tô aqui do lado de cá. Eu espero que vocês gostem desse podcast, que vocês aproveitem bastante cada minuto, porque a gente já tá fazendo podcast aqui nos bastidores, já tem um tempão, eu acho que vocês vão gostar. Boa noite, pessoal. Fiquem ligados aí com a gente até o final. É um assunto realmente muito polêmico. Hoje a gente vai dar só uma pincelada para deixar vocês com água na boca. Para quem sabe o futuro podcast, a gente, falar mais sobre o feminismo, sobre o feminismo no meio cristão. Isso aí. E aí, nós queríamos saber um pouquinho sobre a vida de vocês, o que vocês fazem, de quem vocês são esposas, de quem vocês são mães, qual é a formação de vocês, porque nós sabemos, nós que estamos aqui entrevistando, sabemos quem vocês são e sabemos que vocês são influentes nas áreas que vocês atuam, empresárias, empreendedoras, professora. Então, nós sabemos um pouquinho de vocês, mas nós queremos que as pessoas conheçam vocês, porque nessa noite nós vamos falar de mulher. E nós vamos falar de uma mulher bíblica, nós vamos falar de uma mulher que o próprio Cristo defende, protege, ensina a ser. E nós queremos saber de vocês, um pouquinho aí da vida de vocês. Fiquem à vontade. Então, meu nome é Ana, sou casada com o Vinícius há 6 anos. Tenho um filho de 4 anos, chamado João. Sou formada em pedagogia, já tem aí algum tempo, que eu não me recordo, mas tem bastante tempo já. Também sou formada em MBA em Comunicação e Marketing e MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, Liderança e Coaching. Fora os outros cursos que a gente faz, os outros cursos livres. Atuo na área do marketing, mais precisamente no designer, ali entre social media designer, é a parte que eu atuo hoje. Também sou líder daqui do Ministério de Comunicação, o Mais. Sou líder também do Ministério de Família, o UFC, que é Unindo Famílias em Cristo, aqui da Igreja Evangélica Sion, e líder de célula. Eu acho que eu não esqueci nada. Uau! Micaela? Meu nome é Micaela, sou casada há 9 anos. 9 anos. Tenho uns 2 lindos e maravilhosos filhos. Nicolas, de 3 anos, e Noah, com 6 meses. Nome do meu esposo, sou casada com o Wellington. Sou líder daqui de Sion também. No momento estou como líder em treinamento, de célula. Sou professora de Química. Me formei em Química, em licenciatura em Química em 2014. Sou engenheira de Minas, formada em 2019. Hoje eu estou atuando como professora de Química numa escola de tempo integral, aqui, em Cachoeiro de Itemirim. E também atuo na área de consultoria ambiental desde 2012. Então é isso aí. Então nós temos aqui na mesa 2 mulheres fortes, mulheres que hoje poderiam ganhar pelo mundo afora vários nomes e vários títulos que muitas pessoas, muitas mulheres têm defendido.
Então, o feminismo hoje falaria que vocês são tudo isso por causa dele. Mas vocês são tudo isso porque o próprio Cristo fez vocês para que vocês fossem tão fortes e tão influentes. Então, como esse é o assunto, agora a nossa linda Pamela vai falar um pouquinho sobre a definição de alguns termos que podem ser abordados aqui hoje na nossa mesa. Então, quando pesquisamos no Google a definição desses três, aparece feminismo. Feminismo é a ideologia que prega a superioridade do gênero feminino sobre o masculino. Ou seja, é a mesma coisa que machismo, só que com as mulheres. Feminismo defende que a igualdade entre as mulheres, busca a igualdade. E o empoderamento feminino é um esforço coletivo para promover a independência das mulheres, dando-lhes mais poder político, social e econômico. Essa é a definição que quando a gente precisa no Google. Mas é realmente isso na vida real? O que vocês acham, o que vocês veem sobre isso hoje em dia? Então, não é isso. A gente vê que tudo aquilo que é passado nessa definição, na teoria e na prática, elas são diferentes, né? A gente percebe que a mulher tem sido ensinada a sobressair em áreas que talvez esteja um pouco deturpado isso, né? Não que ela não possa ser grande, que ela possa ser empresária, mas a forma como isso tem sido colocado é que tem sido negativo, não tem sido muito bom. E a gente, quando traz para a Bíblia, a gente vê que dá pra gente ser tudo isso sem precisar de ser feminista, sem precisar de seguir uma ideologia que dita o que eu devo fazer ou o que eu devo ser, porque o próprio Cristo já nos disse quem a gente é. Na verdade, assim, quando a gente começa, né, a se aprofundar no tema, né, sobre o feminismo, o que realmente é o movimento feminista, a gente vê que ele vai muito além, né? Não é essa coisa bonita de direitos iguais, de igualdade, direito ao voto, é graças ao feminismo. A gente vê que não é isso, que o feminismo ele vem de uma revolução. E aí, igual, né, a Pamela colocou aqui, dá pra gente falar que realmente é isso, e a gente tem um tema aí pra gente estudar um pouco mais, pra gente trazer o que realmente é esse movimento feminista. Dá uma desmascarada, né? Porque hoje a gente vê muitas pessoas pregando e às vezes até mesmo agredindo quem prega contra, assim como nós estamos fazendo aqui hoje, nos colocando como mulheres cristãs. E aí algumas pessoas feministas, a gente corre até mesmo o risco de ser agredida por estar colocando a nossa opinião. Sim. E aí a hora que a gente vê que isso de direitos iguais não é tão bem assim, porque o direito é de quem é feminista, nós que não somos. E não acreditamos nessa forma, nós perdemos o direito até mesmo de nos expressar. Então, quando a gente vai ver a fundo, na verdade, é um ser superior a alguém, né? Não, nem que seja, mesmo que não seja superior ao marido, vai ser superior a uma outra pessoa que tem uma opinião distinta da opinião da pessoa em si. Então, aqui nós vamos ver um pouquinho nessa conversa como a palavra de Deus nos respalda a não precisarmos do feminismo. Na verdade, nós como cristãs, temos o próprio Cristo que nos defende e que nos respalda para sermos as mulheres fortes. Nós temos a palavra do Senhor, nós temos exemplos de mulheres que foram submissas aos seus maridos, que estiveram juntos ali na mesma missão, mulheres que se posicionaram quando foi necessário se posicionar. E nós, como mulheres cristãs, não quer dizer que nós não podemos nos posicionar, muito pelo contrário, nós podemos nos posicionar, mas nós podemos nos posicionar da forma correta, né, a partir de algo que o próprio Cristo nos dá. E eu quero saber um pouco de vocês aí, o que vocês acham? Como que é? Nós temos aqui duas empresárias, né, cada uma num ramo distinto, nós temos uma professora também, que hoje deve se posicionar no lugar onde está, porque ela é influência, né, na escola, para as mulheres, para as meninas que estão sendo formadas lá, para os meninos que estão em formação. Então, nós acreditamos que a Micaela hoje exerce um dos principais papéis na nossa sociedade, que é de ensinar. Nós temos a Ana aí envolvida nas mídias sociais também, acreditando que você usa para apresentar o Senhor Jesus. Como que é isso para vocês? Como que é viver o estar aí sendo uma mulher forte? Eu vou usar bastante essa expressão, sendo uma mulher forte, que a gente consegue enxergar ali características em Provérbios 31.
Como é isso pra vocês? Como que as pessoas enxergam isso? Como os maridos de vocês enxergam isso? Vou deixar bem aberto pra vocês compartilharem aí agora o que vocês acham. Então, eu vim de um lar em que o meu pai é totalmente machista. Hoje eles não são casados mais. Minha mãe tem um novo casamento, meu pai teve um outro casamento também. E o meu pai, ele sempre foi muito machista mesmo. Da minha mãe sair na rua e dela olhar pro lado, ele acreditar que ela estava flertando com alguém. Assim, olhar a rua, sabe, pra atravessar. Né, ele teve um outro casamento, minha mãe também seguiu. Hoje minha mãe, nesse casamento, ela vive realmente aquilo que Deus prometeu, um casamento cristão, enfim. E aí nisso eu cresci vendo o machismo imperando com muita força na minha casa. E eu sempre falei com Deus que eu não queria isso na minha vida. Eu não queria ter aquele casamento que eu tinha como base ali dos meus pais. Mas eu nunca vi, mesmo antes de saber como que era o feminismo, eu nunca precisei de ver ou de achar que aquilo seria bom. Eu sempre idealizei aquilo que Deus falava na Bíblia, um casamento cristão. Eu sempre achei o conceito de submissão lindo. Porque não é aquilo que a gente ouve da sociedade, de você estar por baixo do marido, debaixo de regras. De ser inferior, né? De ser inferior, não é isso. É aquela proteção, cuidado, amor, né? Que a gente vai abordar mais a fundo daqui a pouco. Então foi isso que eu sonhei, foi isso que eu pedi a Deus. E graças a Deus foi isso que eu conquistei. Mas não foi, obviamente, por mim. Deus me abriu os olhos para namorados que eu tive antes, de que não seriam bons. E quando chegou o que era o certo, né, ele confirmou, é esse e tal. Se eu não peço a orientação que vem de Deus, eu poderia ter tido um casamento ruim. Poderia ter um casamento frustrado, um casamento onde eu poderia ser submissa realmente de uma forma negativa. Aí sim, da forma que a sociedade fala negativamente, né? Mas não, eu coloquei todos os meus pedidos sobre casamento nas mãos de Deus. E foi isso que eu colhi, graças a Deus. Sou ajudadora do Vinícius, sou auxiliadora dele, e sem nenhum medo de falar, de expor isso, porque a gente toma as decisões juntos. Nós somos juntos, tomando conta da nossa casa, do nosso filho. Eu amo que ele cuide das finanças, mas é porque eu odeio número e matemática, tanto é que ele é de exatas e eu sou de humanas. Se fosse o contrário, ele poderia me deixar administrar as finanças? Poderia. Tem isso na Bíblia, né? Em Provérbios 31 Sim. mesmo, fala, né, que a mulher vende o terreno, algo assim, né? Sim. E depois ela faz uma horta. Nós vamos falar sobre isso. Então, Realmente. e eu não gosto de administrar o dinheiro, eu não me sinto bem, eu não gosto de números. Então, o Vinícius faz isso excelentemente. E eu não tenho nenhum problema, nenhum mesmo, de pegar e falar assim, minha senha é de banco. Ele sabe todas as minhas senhas. De banco, todos os bancos que tem, banco digital, banco físico, ele sabe dessas senhas todas. E aí ele vai lá, ele olha todos os saldos, ele pega o que precisa para as contas, o que não precisa ele deixa ali, porque é nosso, não tem dinheiro que é meu ou que é dele. Isso aí. Enfim, é uma união mesmo de duas pessoas, uma unidade de duas pessoas. Uma parceria, né? Uma parceria, com o mesmo propósito, com a mesma visão, andando lado a lado. Ninguém tá andando na frente, o outro atrás. É uma parceria mesmo. Então, pegando o gancho, a gente é nessa mesma parceria aí, porém ao contrário, porque lá em casa eu sou de exatas e o Wellington é de humanas. Então, mas nenhum de nós dois, assim, a gente consegue administrar bem dinheiro. Ainda. Mas a gente também não tem essa divisão, né? O que a gente ganha junto, entra como junto ali, é o nosso e tudo mais. É interessante porque a questão assim, do feminismo, a gente já nasce, né? Nós mulheres, a gente já bem enraizado isso, né? Primeiro você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que se formar para depois você ter família, para você não depender do seu marido. Pois, né? Ou É o que a sociedade sempre tipo, diz, né? Exatamente. E aí, meu relacionamento com ele, desde quando a gente namorava, era mais ou menos assim, a gente tem
Eu tenho quanto? Eu tenho 30, você tem 40, então a gente tem 70. Sim, Entendeu? Então a gente sempre, desde quando a gente namorava, a gente já fazia isso juntos, né? Então a questão da casa também, de ajudar com os meninos e tudo mais, nossa, esse auxílio de ambas as partes, né? No mesmo propósito, numa mesma missão. Então é isso daí, igual a submissão, né? A gente até estava comentando aqui, a mesma missão. Sim. E aí, graças a Deus, assim, a gente está indo junto, no mesmo caminho, mesmo propósito, lado a lado, né? Ninguém é melhor ou inferior a ninguém. Isso é interessante, porque quando a gente para pensar e ver, o feminismo é o homem superior e agora eu quero ser superior. A mulher inferior, e aí quando a gente vai para a Idade Média, a gente vê isso acontecendo. Você queria falar? Sim. Você voltou na Idade Média, meu pensamento vai, porque eu estou estudando sobre isso, e aí quando você pega, assim, lá no início, né, o que é o movimento, o que foi esse início do movimento feminista, né, essa revolução, você vê que nada mais é que uma revolução de sexos. Né? Eles não buscam por igualdade, sim por quem é melhor do que quem. E aí o que isso traz? Isso traz uma desestruturação da família. Sim. E aí por quê? Porque tem essa guerra entre os sexos, essa questão familiar aí, ela fica totalmente desorganizada. E aí na Bíblia a gente tem, né, a questão do homem ser o provedor, ser, né, primeiro homem, né, aquela escadinha assim, da submissão e tal. E a sociedade, ela coloca isso tudo como uma questão negativa, né? Tipo, ela te impõe e fala assim, não, você não tem que ser submisso, você não pode ser inferior. Eles igualam, né? Eles dão um sinônimo de submissão a você ser inferior ou alguém comandar você. E não é isso, a submissão é você estar lado a lado, você estar junto, né? Então, eles já fazem essa bagunça aí pra nossa cabeça e a gente já nasce, já vem de berço isso, sim, né? Os nossos pais, até, né, querendo algo cultural mesmo, que já vem trazendo pra gente. Você tem que estudar, você tem que trabalhar, pra você não depender do seu marido. E não porque você vai estudar pra você gerar junto, não porque você vai estudar pra que você tenha a sua profissão, para que você e seu marido cresçam juntos, né? E sim, para que você não dependa. Para que você não precise. Para você não precisar, né, do homem. Do homem, né? Sim. E aí, vou puxar um gancho aqui em algo que a gente estava conversando, e eu acho muito interessante jogar esse assunto na mesa agora, porque nós temos conversado, esse podcast ele tem rolado de muitas conversas, e ontem nós estávamos conversando, você que nos segue nas nossas redes sociais, Sion Igreja, você já sabe que nós conversamos sobre isso, e nós falamos sobre isso, tivemos uma reunião para compartilhar desse tema. Então nós ontem estávamos falando sobre a Idade Média, o patriarcado, onde a mulher ela era tratada como um objeto. E aí a Ana, ela teve uma sacada, ela falou algo que eu acredito que é a raiz do crescer outras coisas, né? Então a gente vê que tudo de ruim que acontece hoje na sociedade, ela tem a mesma raiz. E aí, Ana, fala um pouquinho sobre isso. Então, a sociedade, ao longo do tempo, né, foi pecando, foi fazendo coisas erradas e foi se afastando de Deus. E cada vez que as pessoas foram se afastando de Deus, foram se esquecendo daquilo que a Bíblia dizia, das promessas, do como que a gente deve agir. E aí, a partir disso, que a gente não, né, a sociedade teve a necessidade de dar um grito sobre aquilo que estava acontecendo, do homem ser realmente machista, é o que ele estava sendo, né? Mas por conta da ausência de Deus. Sim. Por conta desse distanciamento, porque a gente não vê em nenhum momento Deus falando ou mandando que o homem domine dessa forma negativa a mulher, de que ele mande e de que ela obedeça dessa forma em que aconteceu durante a história. Mas por que aconteceu? Porque o homem se afastou realmente de Deus, a mulher se afastou, a família, enfim. E aí, não só isso, né? Foi brecha para outras coisas, outras situações erradas que entraram ali dentro, no meio
da família e foram destruindo conceitos que antes a gente tinha a mão de Deus sobre a família, e aí ali o homem se tornou independente de Deus, né? Seria mais ou menos essa linha. Eu acho que quando a gente fala, né, sobre ter um relacionamento cristão, um casamento, né, de acordo com a palavra de Deus, a sociedade que não conhece a Bíblia, que nunca leu, pensa que é uma coisa que o homem manda na mulher, que a mulher não tem direito de fala, que é uma coisa, tipo, que não é nada a ver, sendo que na Bíblia fala que a mulher se submissa ao homem, mas que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Exatamente. Então isso é, tipo assim, é uma parceria, uma forma de amor tão grandiosa, tipo, sabe, os dois estão ali juntos. E não tem essa desigualdade, assim, porque em Gálatas fala que em Cristo todos somos iguais, não tem essa diferença. Então, eu acho que antes da gente falar sobre e se posicionar sobre essas coisas, tem que ter uma pesquisada, sabe? Sim. Porque a gente às vezes fala as coisas e só Antes joga. de levantar a Antes- bandeira, é né? isso. É, isso aí. Nós temos, eu vou fazer uma exposição aqui, sem a permissão dela, mas nós temos aqui uma ex-feminista na mesa. Amém. E a partir do conhecimento de Cristo, de quem Cristo é e de quem a Cristo a fez para ser, ela tem entendido que não há necessidade, né, de levantar essas bandeiras, porque o próprio Cristo levanta a nossa bandeira, o próprio Cristo nos respalda, né? Desculpa por ter te exposto, mas eu acho que é necessário pela transformação que tem havido nos seus pensamentos, eu que tenho acompanhado de perto, mas pelo o que a Pamela falou, é uma viradinha de chave na nossa vida, né? Porque eu ouvi de um pastor, logo que eu me converti, porque eu achava muito louco isso de uma mulher submissa. Por que eu tenho que abaixar minha cabeça para um homem? Por que eu tenho que fazer só o que ele quer? Por que eu não posso ter as minhas vontades? E aí, quando esse pastor falou, quando eu ouvi ele falar isso, ele falou o seguinte, que para a mulher se torna muito fácil ser submissa se ela tem um homem, segundo o que a palavra fala. Exatamente. Que é um homem que ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Porque quando você vê como Cristo ama a igreja, você entende que ele ama de forma sacrificial a ponto de dar a vida. Então, o que está sendo dito? Marido, ame as suas esposas a ponto de dar as suas vidas por elas. E não é só a vida de morrer por elas. Tipo, levou um tiro, entrei na frente da minha esposa. Não é isso. É a ponto de eu fazer o que for necessário para ela, para a vida dela, para que ela seja feliz, para que ela se realize, para que nós possamos estar juntos. Então, Jesus, na Bíblia fala, mulheres, sejam submissas a seus maridos. Os homens, eles necessitam ser os líderes, né? Quando a gente pega aí um pouco da psicologia. Já as mulheres, elas necessitam dessa proteção. Então, mulheres, sejam submissas. Maridos, amem. Amem como Cristo ama. Então, quando a gente tem, né? Nós estamos aqui com duas solteiras e 2 mulheres casadas. Namorada casada. Mas nós temos aqui opostos ainda. E aí nós vemos isso. Então, vocês hoje têm maridos. Nós ainda estamos nesse processo. Mas a intenção é essa. Então, o que eu comecei a entender como mulher solteira, a procura de um marido, que para eu saber como eu tenho que procurar ou como eu tenho que orar para o marido, eu tenho que conhecer quem é Jesus e como ele ama a igreja. Exatamente. Porque para eu saber o que procurar, eu tenho que saber quem é Jesus. Da mesma forma que os homens, para saber a forma como é esse amor sacrificial, eles só vão saber se eles conhecerem a Cristo. Se eles não conhecerem a Cristo, eles não vão saber amar as suas mulheres como Cristo ama. Então, acho que todo o miolo de ser submissa e de amar a Cristo, de ser submissa e amar a esposa como Cristo ama, é conhecer a Cristo. Porque se você conhece, se ele tem se revelado na sua vida, isso, claro que eu não tô falando que casamento é fácil, que é 1000 maravilhas e que ninguém nunca vai querer se matar. Não tô falando sobre isso. Eu estou falando sobre entender que a partir do momento que há o casamento, a própria palavra fala. Já não são mais 2, são um só. Então aquilo que me agride como esposa, por mais que ele de certa forma me agride, ele não querendo, ele está se agredindo, porque nós somos um só.
né? A gente tá Algo falando que... de agressão não física, não tá, gente? física, Pelo amor de quando- Deus. Falando de agressão verbal ou de tipo assim... alguma coisa que te tratar fere, mal, né? Alguma isso. coisa... Porque no final das contas, por ser um só, vai ser uma resposta que vai tipo assim, vai espirrar nos dois. sim. Então, assim, se eu te trato mal, de certa forma eu estou me tratando mal porque vai Exatamente. ter um atrito. Se eu faço algo pra nós dois, que é bom pra nós dois, é bom pra mim, então é bom pra você, porque nós estamos construindo algo juntos. Sim. E aí hoje a gente vê casamentos que você tem o seu dinheiro, eu tenho o meu dinheiro, você tem a sua vida, eu tenho a minha vida, nós vai pra lá que eu vou pra cá. Nós temos casamentos hoje, eu sei que o tema não é casamento, mas quem entra nisso de amar e de ser submissa, nós temos casamentos que homem e mulher moram em casas separadas, têm as suas vidas separadas, e aí onde que tá o papel do ser um só? Porque o que eu não quero pra mim, eu não quero pro outro. Mas você não é um outro. Você sou eu. Sim. Eu sou você, porque nós somos um só. Acontece, Mai, que hoje em dia a sociedade não conhece a Deus, não conhece Jesus. E Deus é amor, então como é que o marido vai ser capaz de amar a esposa, sendo que ele não conhece a Deus, e se ele não conhece a Deus, ele não conhece o amor? Eu lembro que antes de eu realmente conhecer, passar a conhecer Jesus e passar a ler a Bíblia, passar a conhecer o que as escrituras falam, eu lia isso e achava, gente, que sem sentido. Então, a mulher, no meu pensamento antigamente, a mulher então tem que, tipo assim, ser submissa, fazer o que o homem mandar, e o homem só vai amar, porque a gente não... Só amar. Só amar. A parte mais difícil. Não que a mulher não tenha que amar, ok? Tem também. Porque na época eu não... Tipo, eu sabia, acho que todo mundo conhece, né? Ah, Jesus morreu na cruz. Mas, tipo assim, a gente não tem noção do quanto isso foi grandioso. Então, até que a gente passe, até que o marido passe, até que a esposa passe a conhecer realmente o que tá escrito aqui e o quão grandioso isso é, o quão forte é um marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Tipo, ele deu a sua vida, sabe? Pelo pecado de todos nós. Então, eu acho que até esse ponto não vai existir. Então, é por isso que tem muitos casamentos assim. Porque não tem o amor que Deus... Sabe? Não tem Deus, não tem amor. Nós tivemos a opinião de duas solteiras. Agora nós jogamos para duas casadas. O que vocês têm a dizer sobre isso? Pegando o gancho aí dessa questão, eu tive no meu primeiro filho, né, Nicolas, assim que ele devia ter uns 6 meses mais ou menos. E aí eu tava amamentando ele pra ele dormir. E ali eu fiquei assim, meu Deus. Sabe quando você pensa assim como mãe, né? A Ana vai me entender. A gente até compartilhou isso uma vez, que a gente tem medo de acontecer alguma coisa, até mesmo com a gente. Como que meu filho vai ficar? E aí eu olhando ali o Nicolas, tão assim, né? Dependente mesmo ainda de mim e tal. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus. Como que Deus entregou o seu único filho pra morrer? E aquilo ali eu comecei a chorar, eu comecei, assim, né, a pensar nisso, porque, cara, quando você é mãe, quando você é pai, assim, essa questão, ela fica, você sente esse amor de Deus, assim, muito maior, porque você não vai entregar seu filho pra morrer. Pois é. Você quer dar o melhor pro seu filho, né? E morrer por pessoas como eu e você. Que ainda humilharam, julgaram. E cuspiram. Acusaram, E assim, pessoas como eu e você que, né, a gente erra todo dia, a gente peca todo dia e... Muitos escolhem nem estar servindo. Exatamente. E aí, essa questão, assim, que você fica, meu Deus, né? Que amor é esse? E aí as pessoas não conhecem o amor, né? Banalizam o amor, porque hoje, né, até o feminismo, ele traz isso para as pessoas hoje. Você não precisa do homem. Né? Você não precisa do homem pra você se satisfazer. Sim. Ou você não precisa. Pra que você precisa? Pra que você vai casar? Você não precisa disso. Você se sustenta financeiramente, então você não precisa do homem pra nada hoje. E aí, isso até pra você ter filho, você não precisa do homem, porque você pega o esperma, falando rasgadamente, de qualquer um, você até escolhe características físicas, exatamente. Coloca em você e você não precisa nem saber a cara do sujeito. Mas ainda assim precisa de alguém. Não. Ainda assim precisa do homem. Mas você entendeu esse? Sim, nem pra isso eu preciso. Tipo assim. Sim. E é onde tanto, se banaliza essa questão. Se banaliza o amor, se banaliza a questão, né, do
do corpo da mulher, enfim. E aí a mulher, né, as mulheres, né, as feministas aí, né, que levantam a bandeira, e muitas delas não sabem a real face mesmo do feminismo, porque, né, igual a Pamela mesmo, né, a antiga feminista. Mas eu acho que acredito que todas nós, né, um dia paramos e falamos assim, nossa, obrigada feminismo, hoje eu tenho direito a voto. Não, obrigada na não, verdade, feminista. eu não queria não. Né, a gente acabava falando, pra quê, gente? Pra quê que a gente tem que trabalhar fora? Mas enfim. Tá bom. Agora que já tá feito, né? A gente vai fazer o quê? Vai fazer faculdade, estudar, trabalhar, agora que tá feito. Mas aí essa questão, né, do amor, desse amor de Deus, né? Nós mulheres, nós fomos criadas, né? Deus criou a gente para sermos auxiliadoras. Exatamente. Então, assim, auxiliadoras dos nossos maridos, né? Não que a gente tenha que suprimir os nossos sonhos, né? Continua a mesma questão, é lado a lado, né? Tá aqui junto. São os nossos sonhos. São os nossos sonhos, exatamente. Eu pego muito isso, eu falo com ela assim, cara, a gente vai conseguir, a gente vai decolar, é sempre nós, entendeu? Sim. Não você vai, é sempre nós. E aí, quando a gente traz isso real, assim, pra nossa vida em si, esse amor de Deus com a igreja, e aí tudo o resto faz sentido. Questão de submissão. Eu não sei no sentido do estar casada, mas eu acredito que quando você ama alguém, o sonho dessa pessoa acaba se tornando o seu sonho, independente, eu tô falando de amizade. Né? Eu tenho amigas que têm sonhos e que os sonhos delas passam a ser os meus sonhos, não que eu vou viver o sonho delas. Mas eu passo a ter expectativas em cima desses sonhos. Então, eu acredito quanto maior isso é dentro de um casamento, porque entender que o sonho dele é o seu sonho, que vocês vão viver aquilo juntos, que quando aquele sonho se realizar, a alegria não vai ser só dele, vai ser a nossa alegria, a alegria da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Então, para vocês, como que é isso de entender que são os nossos sonhos, a nossa vida, a nossa casa, as nossas conquistas, independente de ser sua ou ser deles? A Micaela falou um pouquinho aqui pra você, Ana, como que é isso de entender que não são os seus e não são os sonhos dele, são os sonhos de vocês, como casal, como família? Então, lá em casa isso não é muito difícil, porque apesar da gente ser duas pessoas completamente diferentes, ele é totalmente exatas, eu sou totalmente de humanas. Ele é calmo e eu sou explosiva. Apesar da gente ser totalmente diferente, nos sonhos a gente é muito igual. Eu acho que é quando os propósitos de Deus se unem mesmo, sabe? Porque a gente tem as mesmas vontades no sentido de conquistas. A gente tem o sonho X, que é conquistar tal coisa. A gente faz isso junto. Eu acho que não tem nada que a gente não tenha os dois as mesmas vontades. Se ele quer, por exemplo, se ele quiser fazer uma pós-graduação ou uma outra faculdade, por mais que eu não queira isso para mim, fazer uma nova faculdade, eu posso vir fazer uma outra pós-graduação, mas não uma nova faculdade, se ele quiser eu vou apoiá-lo. Vou saber que nesse período, talvez dentro de casa, eu não tenha tanta participação dele, porque ele estaria trabalhando, numa situação hipotética, né? E estaria estudando. Então, eu vou saber que naquele período eu vou ter que suprir a necessidade que ele vai ter de ter os horários dele de estudo e tal. Mas não, lá em casa não tem nada que os dois não sonhem juntos. Até que talvez quando o sonho surge no coração de um, quando o outro passa, inflama o outro. Então, lá em casa isso não acontece. E assim, uma dica para quem ainda não casou. Lá em casa não. Quando eu e o Vinícius éramos solteiros, a gente sentou e conversou o seguinte. O que eu não faço em casa? Aí eu falei, lavar banheiro. E você? Aí ele falou, comida. Eu não faço comida. E a gente ficou assim por um tempo. Funcionou muito bem. Ele lavava o banheiro e eu fazia comida. Era o que a gente tinha proposto. Mas deu errado. Deu errado porque João nasceu e ele tinha muita necessidade de mim. Eu não fazia nada a não ser ficar com o João. Aí o Vinícius teve que fazer a comida, teve que lavar o banheiro, teve que fazer tudo o que eu não conseguia fazer. Deu errado nesse sentido, né? Que tipo assim, a gente viu que depois a gente teve que cada um fazer. Tinha uma terceira pessoa ali que não queria fazer um monte de coisa. A gente precisou se adaptar a um plano B, né? E aí era engraçado, porque o Vinícius chegava assim da cozinha assim, e aí às vezes eu tava na sala amamentando o João, aí ele mostrava a panela de arroz, quanto de sal aqui?
quanto de sal, gente? Como que você fala quanto de sal que vai na comida? É tão instintivo, O né? arroz, tipo assim, você vê pela quantidade e tal. E, tipo, ali foi uma parceria, quando a nossa parceria mais intensificou, que a gente viu a necessidade dos dois juntos pela mesma causa. A gente tinha uma criança ali que dependia da gente, dependia naquela época mais da mãe, que é eu que tinha alimento que ele precisava, isso não tem como negar. Ah, tem fórmula, mas eu queria amamentar. Então, ele dependia de mim, não dependia do Vinícius, né? E foi assim. Então, pra vocês já conversem, né? Você que tá aí, se não casou ainda, já conversa o que você não faz. Porque aí, pelo menos, você vai saber. Se os dois falarem assim, não faço comida. Então, trabalha pra vocês pagarem alguém pra fazer ou pra comprar fora, né? Pra resolver isso. A gente já casou sabendo ali o que ia dar. E aí, depois, graças a Deus, ele embarcou no resto que precisava. E hoje não tem, lá em casa não tem. O que um faz e o que o outro não faz. É do dia. O que o dia precisa que eu faça. É isso. No caso, assim. Tamo junto, né? Tamo junto. A gente não teve essa conversa, não. Mas lá em casa foi o contrário, né, Ana? Depois que os meninos nasceram, que a gente viu essa necessidade. Então, a gente já delegou as funções. Né? Igual o Wellington, ele não lava o banheiro e nem lava a cozinha. O resto ele faz tudo. Faz comida se precisar, limpa a casa, coloca a roupa na máquina pra lavar, tudo. Dá até banho no Noah, que é pequenininho. Tipo assim, faz de tudo, mas, né, a gente separou. Então, eu chego em casa, eu sei que vou ter uma louça pra lavar e um banheiro pra limpar. Você já vai com o seu consciente certo. Ele não faz, exatamente. Mas é muito interessante essa conversa aí, pra poder se auxiliar, né? Eu já esqueci qual era a pergunta. Não, é uma conversa, assim, porque na verdade... sobre sonhos. Na verdade, como tá sendo um bate-papo muito mais que uma entrevista, né, tá esse clima de... Né, sobre os sonhos. Links. A questão dos sonhos, a gente embarca junto. A gente não tem os mesmos sonhos, mas é igual você falou, às vezes ele me conta um sonho dele, ou eu conto um sonho, assim, né, eu quero fazer isso. E a gente acaba embarcando junto nessa, né? A gente inflama um outro. E foi o que aconteceu recentemente, né? Ele, na carreira dele, ele queria embarcar numa nova jornada, e eu falei, vambora. Eu grávida, fui para lá no fim do mundo, né? Do meu segundo filho. A gente não conhecia ninguém, mas foi algo que inflamou nele, e eu falei, então vambora, né? E aí foi um momento que eu fiquei parada, parei os meus pra embarcar nos deles, mas porque a gente sempre, né, naquele momento ali eu vi que a necessidade que estava emergindo nele era muito maior. E eu gostei que você criou um gancho. Como foi pra você, mulher que sempre trabalhou, né, que foi independente, saiu, foi pra fora, eu conheço muito bem a amiga, foi pra fora pra estudar, conheceu ele lá, ele veio em Curitiba, veio pra nossa cidade, aqui pra Cachoeira de Itapemirim, aqui vocês se casaram, aqui você estudava, tinha sua profissão, e aí você acabou de compartilhar que o sonho que inflamou o coração dele, inflamou o seu coração, e você foi, junto com ele, cumprir algo que estava no coração dele e acabou indo pro seu coração também. Como que foi esse tempo de ser não mais uma das pessoas que contribuía tão diretamente, financeiramente? Como foi esse tempo onde você precisou ficar um pouco mais dependente dele como o sacerdote que é o provedor? Como foi esse tempo onde você ficou em casa cuidando literalmente das crianças e ele trabalhando fora? Como que foi isso pra você? Foi horrível. Foi horrível, mas eu senti que foi necessário, que foi onde Deus começou a ministrar no meu coração em relação a isso. A você ser a mulher auxiliadora, né? Porque assim, pra quem me conhece, sabe que eu detesto serviço de casa. Tudo que a mulher faz, eu detesto fazer, né? Assim, na minha cabeça estava muito isso. E aí eu fui pra lá e fiquei fazendo exatamente isso. Então, eu parei de contribuir financeiramente. Assim, eu contribuía, né? Que não deixei os meus projetos, não deixei a empresa de consultoria parada. Mas não... Eu acabei tendo que depender financeiramente mesmo dele. Então, acabou, sei lá, a fralda. Eu tinha que pedir, né? Wellington, acabou a fralda, vamos lá. E antes, não, acabou a fralda, eu ia lá, resolvia, comprava, acabou. Eu só avisava, comprei a fralda, né? Um exemplo.
E lá não, lá a gente teve que fazer essa inversão aí, porque o salário dele ficou muito maior em questão disso. E pra mim foi horrível, literalmente. Porque eu já tinha enraizado em mim que eu cresci pra não depender de ninguém, pra não depender de homem, pra não depender do meu marido, né? E muitas vezes a gente fala isso, porque a gente tem que ter o nosso dinheiro pra gente, por exemplo, precisou comprar, né, um sutiã. Você vai pedir dinheiro pro seu marido pra você comprar um sutiã? A gente é ensinada desse jeito, né? Só que, claro, é nosso. Ele também vai tirar proveito disso no final das contas. Exatamente. Ou não, né? Ou não. Mas, enfim, mas como isso estava muito enraizado em mim, eu sofri muito. Então, assim, a gente ficou lá, quase um ano, e eu posso dizer, assim, com certeza, que se a gente ficou um ano, 8 meses, 9 meses, eu passei chorando. Porque isso ainda... E acabou que isso me afetou em várias outras, né? Tipo, meu espiritual, enfim, eu fiquei muito mal. E aí foi quando eu conheci um grupo de mulheres, né? Na igreja onde a gente estava, a gente começou a se reunir, a gente se reunia toda terça-feira para estudar a Bíblia, estudar livros e tal. E ali, em uma dessas reuniões, a gente não estava estudando sobre questões feministas nem nada, a gente estava estudando Tiago, o livro de Tiago na Bíblia. E foi onde se levantou essa questão do feminismo. E foi onde eu vi que tudo que eu fazia que eu era extremamente feminista. E aí, assim, eu acredito que todo esse processo foi necessário. Porque foi ali que eu me quebrantei, assim, depois eu cheguei em casa, né, eu orei e tal, falei, Deus me perdoe. Porque foi onde eu vi que as minhas ações eram ações feministas, né? E aí foi quando eu senti, assim, de cara que algo em mim mudou. E quando eu tomei essa decisão, tipo assim, quando isso mudou em mim real, quando Deus ministrou isso no meu coração, tudo fluiu. Então, por isso que eu falei, eu fiquei 8, 9 meses assim, chorando, e depois eu parei de chorar, porque eu entendi que eu como mulher, eu como esposa, eu como mãe, eu sou auxiliadora. E naquele momento, o meu marido precisava de mim como mulher, como esposa, como mãe. E o seu papel não era menos importante. Exatamente, não era menos importante. E aí foi onde mudou várias coisas assim, no meu conceito, até mesmo questão de cozinhar, de você preparar a mesa. E quando você vai estudando sobre isso, assim, quando, né, Deus vai ministrando no seu coração, tem princípios, por exemplo, da mulher preparar a mesa, sabe, assim, tem princípios grandiosos nisso, de Deus mesmo, porque a mesa, por exemplo, a gente prepara, nós mulheres, assim eu falo, né, os homens também preparam, mas o princípio de você preparar as três principais refeições do dia, você colocar ali na mesa, comunhão, mesa é comunhão. Então é onde a família está em comunhão. E aí a gente tem, né, a gente convida sempre o Espírito Santo para estar ali em comunhão, na mesa. Então, assim, coisas foram mudando em mim e eu percebi que meu relacionamento com o meu esposo melhorou, com os meus filhos melhorou, assim, né, e várias coisas mudaram em mim. E eu ouvi, assim, de pessoas, de pastores, ouvi de várias pessoas que falaram assim, mas e você? E a sua carreira? Você vai deixar? E isso por muitas vezes eu pegava o telefone e mandava mensagem pra minha amiga, né, pra minha sócia, e falava assim, cara, eu vou embora porque minha vida tá parada. Tipo assim, as coisas estão acontecendo e minha vida tá parada, eu não posso viver assim, eu não posso viver dependendo. Só que não era o momento que ele precisava de mim. Assim como agora, né, que eu embarquei nesse novo sonho, né, de ser professora e enfim, ele embarcou junto comigo e a gente tá avançando. Então, ouvindo a Micaela falar, né, sobre essa visão feminista que a Micaela tinha, é interessante, né, ver um posicionamento e esse posicionamento mudar. Só que, vamos botar em aspas aqui, a Micaela é mais velha, entre aspas, tem um posicionamento diferente. Em comparação com a Pamela. Gente, a Pamela tem 15 anos. Em comparação com a Pamela, gente, todas nós somos mais velhos. Só 25. Eu vou fazer 30 anos. Eu tenho praticamente o dobro da idade da Pamela. Eu vou 30 Quando de você novo fizer esse 30. ano. Você vai tentar de novo, né? Então, aí eu queria saber, porque olha só, no meu tempo, né? Parece antigo isso, né? Mas quando eu era mais nova, há 15 anos atrás,
o feminismo não estava, pelo menos não aqui em Cachoeiro, gente. Lá fora podia até estar. Mas aqui a gente não via muito essa coisa florada. A internet Tão ainda evidente, né? a internet ainda era mato, você não conhecia tudo. Então, tipo, isso não me contaminou, vamos assim dizer. Só que essa geração de agora, que é a da Pamela, já cresce com isso enraizado, já vendo esses movimentos, já vendo tudo isso mais aflorado. Eu vi a minha mãe, passou boa parte da vida em casa mesmo, sem trabalhar fora. Minha mãe parou de trabalhar para casar, o que eu não achei muito certo na época, mas enfim, né? Ela já tinha feito, eu não tinha como dar opinião, né? Porque eu era neném, enfim. Aí eu queria ouvir da Pamela como que foi essa virada de chave, né? Você crescer, você ouvir esse mundo todo feminista, até homens que se dizem que são feministas, né? Falam que defendem a causa das mulheres. Mas como a Maíra mesmo já falou aqui, e as mulheres que não são feministas, elas não estão defendendo a nossa causa. A gente não liga para esse movimento, não é que não liga, nem concorda. Então, como foi essa virada de chave, Pamela? Então, eu acho que é muito importante a pesquisa, sabe? Porque eu sempre via esse ponto, essas duas visões, assim, falando. Então, eu sempre batia muito, entendeu? Eu sempre cresci na igreja, no caso, não sempre cresci, eu cresci na igreja. Mas aí eu comecei a ver também, através da internet, através de outros ambientes também, esse lado também. Então, batia muito, porque, o movimento feminista, ele tá me dando direitos, ele tá me dando isso e aquilo. Sem o feminismo, não aconteceria nada disso. E às vezes, em partes, pode até ser, mas não na realidade de hoje em dia. A realidade de hoje em dia é totalmente diferente do que já pode ter sido um dia, do que já foi na história, entendeu? Então, por mais que em partes eu concorde que se ninguém tivesse dado bola, tipo, gente, não, isso tá errado, mulher não pode ser tratada assim. A gente não estaria aqui agora, entendeu? Porque não poderia. Mas eu também acho que eu não tinha a mínima noção do que eu tava fazendo, porque eu não sabia, o que eu sabia pelo que os outros falavam, pelo que eu lia em coisas por cima. Quando eu fui realmente pesquisar, e foi realmente, até conversando com a Maíra, com vocês, que tipo assim, eu fui realmente, virou completamente a chave. Eu falei, caraca, não é nada do que eu tava pensando. Porque a partir do momento que você pesquisa porque antes de você dar o seu posicionamento, você tem que saber do que você tá falando. Então, a partir do momento que eu pesquisei o que era o que a Bíblia falava sobre isso, a partir do momento que eu me posicionei como cristã, eu vi que eu não, sabe, pra Deus eu já sou isso tudo. Então, sabe, essa foi a virada de chave. Eu realmente ver a realidade, ver como é que tava a situação hoje em dia, que não tem nada a ver com a teoria, nada a ver com nada, e ver a Bíblia e o que tá escrito aqui, ver a realidade, igual ver em base ao relacionamento dos meus pais, que é uma prova disso que tá aqui na Bíblia. Então, a partir do momento que eu passei a realmente olhar e realmente ver as coisas com outra perspectiva, aí foi quando a chave virou. Eu acho sensacional isso de... nós temos na mesa vários casamentos. Né? Nós temos ela, dando agora o exemplo dos pais, o casamento que ela enxerga como casamento dele. Nós temos o casamento da Ana e da Mica, e além do casamento de vocês enxergam o casamento dos pais de vocês. Eu tenho, de experiência, o casamento dos meus pais, e nós construímos os nossos casamentos em cima do que nós gostamos, do que nós conhecemos ou não gostamos, e nos posicionamos a partir disso. E aí, quando a gente vê sobre submissão, e nós já falamos muito aqui, mas quando a gente vê o significado da palavra submissão, tirando do contexto militar, porque o contexto militar é assim, acabou, eu que mando e você me obedece. Mas tirando, eu tirei esse conceito do Google também, então não é de um livro espiritual e bíblico, mas que a gente vai conseguir, sem falar muito sobre a submissão em si, a gente vai conseguir mostrar de tudo que a gente falou aqui. Porque a submissão, ela envolve o ceder voluntariamente.
E a gente ouviu a Micaela falando aqui do tempo que ela precisou ceder e ir para realizar um sonho do marido. E viver o tempo que precisava viver lá e precisou entender. Também fala sobre cooperar, sobre um ser o cooperador do outro, sobre a mulher ser cooperadora. E não quer dizer que o homem não tem que cooperar também. Sobre aceitar a responsabilidade, sobre levar o fardo. Então, tal submissão completa a responsabilidade de um marido, de quem se requer o sacrifício dos seus próprios interesses pela vida e pelo bem-estar da sua esposa. Então, a mulher, ela cede, ela coopera, ela está junto, ela aceita essa posição e essa responsabilidade, mas aí também tem a parte do marido que é o quê? Se sacrificar a ponto de entender o interesse dos dois, o interesse da esposa, o cuidado, que foi o que a gente falou do amor sacrificial. E aí continua, o sacrifício conjugal e a submissão, portanto, significa que nem marido nem esposa têm autoridade para exigir, impor, coagir ou controlar um ao outro. Pelo contrário, ambos são responsáveis e devem dar contas a Deus daquilo que Ele lhes deu para o bem, para a honra e para a alegria de ambos. Não é para a alegria só do marido, não é para a alegria só da esposa, é de ambos. E o que nós fazemos aqui, nós daremos conta ao próprio Deus. O fato de sermos ou não submissos, ou o fato dos homens nos amarem ou não como Cristo amou. E aí eu acho que quando nós conhecemos a Jesus, de tudo que nós falamos aqui até agora, quando a gente conhece Jesus, a gente sabe como procurar um esposo ou uma esposa e como é. Quando nós conhecemos a Jesus e damos conta de que nós vamos dar conta pela forma como nós agimos ao próprio Deus, é a hora que a gente passa na peneira, cara, eu estou fazendo isso daqui, sendo bom, sendo ruim, e eu vou prestar contas ao Senhor. Então eu não vou fazer nada de mal. Eu não vou fazer com ele o que ele não quer, o que eu não faria comigo, e ele não vai fazer comigo. Por quê? Porque eu entendo que eu tenho Deus, e é a partir desse Deus que eu vou dar conta disso. Exatamente. Né? Então, assim, o grande problema de tudo que eu acho que a gente consegue não fechar, porque ainda a gente vai falar um pouquinho de mulher de Provérbios 31, e ainda está aberto para que vocês falem, mas que a gente consegue começar a fechar, é que tudo isso que a gente conversou até aqui, o lado positivo e o lado negativo, ele foca em uma coisa só, no Senhor. Porque o lado negativo é tudo aquilo que sai do que é o Senhor. E o lado positivo é tudo aquilo que vem do Senhor. Então, tudo que é bom, tudo que é perfeito e tudo que é agradável são coisas que o próprio Deus nos ensina. São coisas que o próprio Deus nos parametiza. Então, cara, nós temos mulheres na Bíblia que foram submissas aos seus maridos. Abraão não teria ido sem Sara. Ele não teria tido uma descendência sem ela. Deus faz a promessa, Sara será a mãe de seu descendente. Ela estava onde? Ela estava rodeando a terra, ela estava demarcando a terra junto com ele. Nós vemos mulheres na Bíblia que estavam junto com seus maridos e conquistando a missão junto com eles. Elas são importantes, elas estão juntas, elas não são menores, elas estão juntas. Nós vemos uma mulher sendo escolhida para ser a mãe de Deus. Exatamente. A mãe que papel do próprio Criador, do próprio Verbo, ela vem e é escolhida como mãe. Então, a gente vê que a mulher ela é valorizada na palavra do Senhor. Nós vemos várias e várias líderes no Novo Testamento sendo posicionadas. Nós vemos mulheres que patrocinavam o pregar de Jesus. Nós vemos mulheres importantes que se posicionavam como mulheres importantes. Exatamente. Importantes para o evangelho, importantes para o ministério, importantes para as famílias, importantes para o acolher e para o cuidar, que é a missão e visão da nossa igreja. Então, cara, eu acredito que se uma mulher feminista que conhece o feminismo, tô falando dessas feministas de porta de cadeia não, que diz o que quer e acha o que quer, mas se ela pegar a palavra do Senhor, se ela ler a Bíblia com um olhar de que ali ela não precisa do feminismo para conquistar tudo aquilo que já pertence a ela, porque na verdade hoje o que está acontecendo é uma banalização da mulher. O que tanto foi defendido, bem entre aspas, para a mulher como direito, hoje está sendo banal, porque a mulher ela não queria ser tratada como objeto, mas hoje a mulher se objetifica. Em que sentido? Eu posso andar praticamente pelada e ninguém pode fazer nada. Realmente, ninguém pode fazer nada com você. Mas você está se objetificando, você está se considerando um objeto, você está se mostrando como um objeto, você está se dando, e muitas falam como objeto sexual de homens,
de mulheres e de que quer que seja. Então, assim, o que tanto foi defendido como um direito, hoje, na verdade, esse direito ele tá meio que, né, deixando de ser um direito, porque é o meu direito não ser um objeto, mas hoje eu me objetifico, então tá. Né? Então a gente vê como a palavra do Senhor, bem lida, bem estudada, pode mostrar para as mulheres que nós não precisamos de um feminismo. Então, nós, mulheres, não precisamos ser feministas, mulheres cristãs. Por quê? Nós temos uma palavra que nos respalda, nós temos um Deus que nos ama, que nos cuida, nos protege e que fala sobre nós na própria palavra. Então, vocês são cristãs, vocês têm testemunho, nós conhecemos, vocês que estão nos ouvindo talvez não nos conheçam, nos ouvindo, nos vendo, mas nós estamos aqui, nós nos relacionamos e nós sabemos dessas mulheres fortes, como já disse aqui, que vocês são mães, guerreiras mesmo, assim, que hoje têm filhos homens. Verdade. Né? Como... E aí eu vou trazer um pouco... Só pra complementar o que você falou, nós não precisamos de um movimento pra falar pra gente que a gente é valiosa, que a gente, sei lá, é necessária, que a gente tem os nossos direitos, que a gente, sabe, não precisamos disso porque tudo já tá escrito na Bíblia. Antes mesmo de existir um movimento feminista, já tava na Bíblia, entendeu? E é o que a Ana falou, foi nós mesmos que nos desviamos disso e resolvemos simplesmente ignorar. Então, sempre esteve na Bíblia, sempre esteve aqui. Então, Jesus sempre disse isso, Jesus sabe. Então, não precisamos de movimento para provar que a gente merece, porque a Bíblia mesmo já é a própria prova. Pegando o gancho, Pamela. Muitos quando ganchos. Quando você estuda realmente sobre isso, assim, quando surgiu, por que surgiu o movimento feminista, você vê que, na verdade, o movimento feminista ele surgiu como uma revolução, e aí tem revolução, né, sexista e tudo mais, mas ela surgiu como uma revolução real à Bíblia. Então, assim, para vocês ficarem na curiosidade aí, começar a pesquisar. O primeiro, né, foi um homem, o fundador do feminismo foi um homem, o primeiro, né, que começou com essa revolução, com uma ideia, e ela foi uma revolução contra a Bíblia, contra o que diz o que a mulher, né, na Bíblia mesmo, real. E aí depois foram surgindo vários, e a gente tem vários nomes, né, assim, de mulheres que as primeiras feministas e tudo mais, e aí tem a Simone de Beauvoir, né, um nome bem francês, assim, sei lá. E aí tem a Simone, tem Mary, e a gente vai trazer isso depois. Isso. E aí você vê que realmente o feminismo, ali, a base do feminismo, ela é totalmente antibíblica. Então você acaba vendo que é uma parada assim, espiritual. Sim. Entendeu? Não é algo por igualdade de direitos. Não é. Não, a verdade é que não é. E aí é muito interessante. Eu fico muito empolgada, porque quanto mais você começa a estudar, você fica assim, caraca, véi! Por que ninguém enxergou isso, sabe? Mas acontece que ninguém sabe, Não ninguém sabe. chega pra pesquisar. Aí, não então, pesquisa. tipo assim, a gente é uma sociedade preguiçosa, a nossa geração é muito preguiçosa. Realmente. Vê ali, tipo assim, tá bom, falaram ali, ou seja, uma pessoa famosa falou, então vou confiar. Mas, tipo assim, não se preocupa em pesquisar pra saber as bases, pra saber se aquilo é realmente o que você quer acreditar, pra saber se você realmente concorda com tudo que tá ali. Então, é tipo isso, não pesquisa, não sabe. Às vezes é um choque, às vezes vai falar que não tem nada a ver, que isso e aquilo. Mas a realidade é essa, a realidade é que é isso. Então, às vezes a gente precisa só dar uma pesquisada pra conseguir ver a realidade das coisas, ver uma perspectiva diferente. O conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é uma era tão, tipo assim, cheia de informação, né? A gente tem acesso à informação o tempo todo. Mas é uma galera desinformada, porque eles não pesquisam o profundo, vê o superficial. E o superficial é bonito. Prefere ficar no superficial bonito. É bonito. Até mesmo na Bíblia. Tipo Sim. assim, pega só o que é bom pra ele e o resto... As passagens mais conhecidas. Texto fora de contexto é pretexto pra falar besteira. Exatamente. Gosto. Eu acho muito interessante. Foi até o pastor Ivan, nosso pastor, que me falou sobre Priscila e Áquila. E depois que eu li sobre Priscila e Áquila, eu vi que tem outras passagens deles na Bíblia, que Priscila e Áquila, eu acho que eles montavam barracas, eles faziam isso, algo nesse sentido, né?
e eles ajudaram. Paulo, em uma das cartas, ele fala que ele deve a vida a eles, né? Que eles ajudaram, e assim, ele não entra em detalhes do que foi aquilo, mas provavelmente Paulo passou por uma situação de vida e morte, que ele estava em perigo, e ali ele agradece a Priscila e Áquila. E eu fico assim, cara, no mundo, naquela época em que o machismo imperava e veio Jesus e desconstruiu isso, dando importância e voz a mulheres, né, como a mulher samaritana, tantas outras coisas que foram acontecendo ali. A mulher que não foi apedrejada pelo seu pecado, Pois né? é. Raabe, a Raabe, prostituta. nossa, sim, Raabe. Entendeu? E detalhe, a linhagem de Jesus vem de Raabe, cara. Exatamente. Mas Na aí ali linhagem- Jesus encontra um coração disposto, Exato. né? Pois Aí foi o que a gente falou, é sobre a disposição, né? Jesus encontra um coração disposto em Raabe. Jesus encontra, eu ouvi uma pregação sobre isso, que é como se Raabe olhasse pra Deus. Eu achei genial o cara falando, como se Raabe olhasse pra Deus e falasse, então, Deus, o que eu tenho, o que eu sei fazer é esconder homens. E aí Deus olha pra Raabe e fala, é isso que eu preciso. Então Deus vê um coração disposto, né? Então no que ela tinha, o que ela tinha pra oferecer, ela ofereceu, e hoje ela faz parte da linhagem de Jesus. Né? Ela foi salva ali naquela situação. E aí, nesse gancho ainda, o dar conta de tudo. Mãe, esposa, profissional. A mulher, ela tem que dar conta de tudo. Então, passa muito em comercial, Instagram, então, comercial eu não vejo mais, né? Não vejo TV já faz um bom tempo. Mas Instagram é um tal de vida perfeita que a gente vê, que a gente fica assim, meu Deus, gente, não dá conta de tudo. E não tem que dar conta de tudo, porque Tá tudo bem. tá tudo ótimo. É sobre isso. É sobre E isso. tudo bem. Não dá, não tem Eu que como. sou só mulher e trabalho, não dou conta de tudo. Pensa Não esposa tem e mãe. como. Não tem como, gente. Os Instagrams que vocês veem aí de vida perfeita, de comercial de margarina, ou Refeição bonita. refeição bonita, ou a pessoa tem muito dinheiro pra poder estar tudo sempre arrumado e não é a pessoa que arruma. E se você não tem o dinheiro pra você pagar alguém pra arrumar, não vai dar conta mesmo. E de outras questões, né? Sem parceria, principalmente, não vai, né? Pois é. E aí, ó, pra dar um exemplo. Lá em casa, nesse momento, tá Vinícius e João. Vinícius provavelmente pode estar fazendo uma janta ou ele vai me esperar pra pedir alguma coisa. O que eu quero é a segunda opção, obviamente. Não que a comida dele não seja boa, a comida dele é maravilhosa, mas a gente gosta de uma gordice, né? Então, ele tá lá, tá com o João, ele vai arrumar a marmita dele pra amanhã e provavelmente a louça vai ficar. Alguém vai lavar hoje? Não, gente. Lógico Não que vai, não. porque eu vou chegar cansada e ele vai ficar cansado. E tá ótimo. E tá É bom. sobre isso. Então, assim, o que a gente vê, às vezes, é mais uma pressão de fora das pessoas te cobrarem algo por estar perfeito do que realmente dentro da sua casa. Puxando isso, é uma coisa que a Mai falou uma vez e eu peguei isso, tipo assim, na pregação dela, Dá peguei até isso medo. pra minha vida. Assim. Que é, tipo, enquanto a sociedade grita comparação, Jesus grita aceitação, entendeu? É isso. Então, tipo assim, a gente não tem que ficar se comparando com a vida perfeita de outras pessoas. A gente não... Igual você falou antes, que Jesus veio e quebrou um monte de coisa que o pessoal da época incluía. Então, tipo assim, Jesus veio e tudo que você precisa não precisa de movimento, você encontra em Jesus. Tá tudo em Amém. Jesus. Exatamente. Vamos começar aí pro final? Vamos. Eu recebi uma pergunta depois. A vontade é a gente ficar aqui a noite É, toda, né? nossa, Mas é, igual a tô Ana gostando. falou, eu também É. tenho um marido e 2 filhos em casa me Pois esperando. é. Pois é, se a gente não tivesse pequenos detalhes assim, É. a gente continuaria. Eu tenho uma pergunta aqui no Instagram, aqui. Maria Alice que perguntou. Linda! Qual é o limite entre defender os direitos da mulher e participar do movimento feminista? Resumindo bem o que a gente falou, é exatamente tudo isso, né? Você não precisa de ser feminista para ter seus direitos, porque a Bíblia já traz os direitos que você precisa.
pensa nessas mulheres do Novo Testamento que ajudaram esses apóstolos, ajudaram outros líderes, elas também sendo líderes, porque na casa de Priscila e de Áquila tinha uma igreja, lá se formava uma igreja. Pensa só que a gente tem acesso hoje que a gente tem porque elas também contribuíram. Sim. A gente é cristã, hoje nós somos cristãs, porque lá atrás começaram pessoas a arriscar a vida, incluindo mulheres, pela causa de Cristo, pelo amor a Cristo. E aí quando eu penso assim, submissão, se tem alguém com medo dessa palavra submissão, o medo de casar e de ser submissa ao marido, pensa o seguinte: o seu marido estará submisso ao que Deus falar para ele? Você, mulher, tem medo de estar submissa a Deus? Eu não tenho medo de estar submissa a Deus. Deus me cuida de mim, Ele é amor, Ele me protege. Se Ele falar para eu ir para algum lugar, eu espero ouvir e ir, né? Eu espero entender o que Ele fala, enfim. Então eu não tenho medo de estar submissa a Deus. Da mesma forma, o meu marido, ele precisa estar submisso a Ele. Então, é uma escadinha, né? Deus, o marido, a esposa. Se o marido tiver uma visão diferente do que Deus tem, aí você deve se preocupar. Né? Se você encontrou alguém que você tem dúvida aí, você não casou ainda, mas você tem dúvida. Ah, não, ele tem ações que no casamento isso pode se potencializar. Então não casa, cara, porque né, não vai dar certo. Agora, se o marido é um homem de Deus, é um homem que está submisso ao que Deus diz, então não tenho que ter medo. Eu só tenho que ter medo se ele não for um cara cristão, infelizmente. E aí, se você já tá casada, entendeu que, né? Pô, é verdade, vou descasar? Não. Vai Em nome de Jesus. Vai orar, paga o preço, entendeu? Mas lógico, né, gente? A gente não pode aceitar. Tem muitos abusos, né? Que a Bíblia não respalda. Qualquer dúvida, gente, a Bíblia é o manual. Provérbios, a gente começou a ler em casa, no nosso culto familiar. E aí, Provérbios diz o manual para a vida. Sim. É o manual para a vida. Não, o início de Provérbios fala. Né? Isso aqui, Provérbios é o manual para a vida. E é incrível que tem E coisas tem pra tudo, hoje. Tem tudo, é incrível. É super atual. Todas as dúvidas tem na Bíblia, gente. A resposta de tudo tá na Bíblia. Isso. Outra pergunta que a Patrícia mandou, beijo Patrícia, maravilhosa. Como lidar com sabedoria com as feministas no dia de hoje? Eu creio que ela perguntou isso sobre as extremistas, entendeu? Sobre aquelas que querem impor que são melhores que homem, isso e aquilo, que não aceita a opinião de ninguém que esteja contra elas, que fala que tá, sei lá, sendo machista, se discorda, essas coisas, entendeu? Como que vocês se impõem sobre isso? Eu penso assim, depende. Qual é o contexto que vai estar isso? Ela vai estar conversando com alguém ou é na internet, sabe? Ou alguma coisa. Acredito que seja, por exemplo, No geral, você tem uma né? opinião No diferente. dia a dia. Entendeu? No Como dia a dia. você colocar a sua opinião, né? No caso... Então, porque eu penso o seguinte, se for pra debater com alguém, se for pra conversar, eu acho que se a visão da pessoa é daquela feminista ao extremo, você vai estar perdendo tempo. Porque a pessoa não vai se render ao seu posicionamento, a não ser que o Espírito Santo a convença. Na verdade, ela não quer ouvir, só quer ser ouvida. Ela quer ser isso aí. ouvida. E aí, se for alguma coisa na internet, eu falaria pra simplesmente nem entrar nessas questões, não vá responder. Agora, sobre a conduta, seja você mesma, haja com sabedoria, discernimento do Espírito Santo, porque a nossa vida é o exemplo para as outras pessoas. Às vezes a nossa vida é a Bíblia que a pessoa vai ler. Então, seria mais ou menos, na minha opinião, nesse sentido. Amém. Para finalizar, Provérbios 31 fala: mulher virtuosa, quem achará? E aí, nós não vamos ler tudo, mas eu convido você, mulher e homem, a ler Provérbios 31. Mulher, ore para que você seja a mulher de Provérbios 31. E homem, ore para achar uma mulher segundo Provérbios 31. Conselhinho para vocês. Provérbios, de novo. Provérbios. Viu? Manual para a vida. Manual para a vida. Mulher virtuosa. Palavra virtuosa. Tem alguns veios que dá para tirar dessa palavra. Honrada, honesta, de boa conduta, em conformidade com o correto, cheia de amor e ânimo,
de boa vontade, esforçada e que alcança o sucesso esperado, que é eficaz. No versículo 11, diz que um homem que tem uma mulher como essa, virtuosa, ele não precisa de despojos. Os despojos eram os restos da guerra, o que sobrava da guerra. Se um homem ele não precisa de despojos, de resto, é porque ele tem o que sobra. Ele tem de sobra. Ele tem em casa o de sobra. Ele tem uma mulher que é completa, o suficiente. No versículo 15, fala que ela atribui as tarefas para as servas. Ela é uma líder. Ela lidera a sua casa. Não lidera estando em cima do homem, mas lidando ali ela com administra. ela administra. No versículo 16, fala que ela examina a propriedade, e a Ana citou isso, e depois ela examina a propriedade, a compra ali, ela planta uma vinha. Visionária, investidora. Exatamente. Porque uma mulher, para entender que ali é uma boa propriedade para plantar, ela tem que ter uma visão. E aí, quando você continua lendo os outros versículos, você vê que a mulher de Provérbios 31 é uma mulher forte, é uma mulher generosa, que se importa com outras pessoas, que cuida de outras pessoas. E aí a gente consegue ver um pouquinho aqui de várias e várias coisas que o mundo está querendo fazer da mulher. Agora, sendo que o próprio Cristo, o próprio Criador, já fez. E eu ouvi uma vez falar que Deus fez a mulher da costela do homem, e aí algumas pessoas falam que é porque ela é inferior. Não, ela é para ser cuidada. O homem, ele tá ali para cuidar, para proteger, para amar, para estar ali, sabe? Então, hoje é dito que a mulher não precisa de cuidado, não precisa de amor, não precisa de ter alguém que a proteja, que a cuide, mas na verdade todas as mulheres, no seu fundo, até a extrema feminista, que ela quer na real, é alguém que cuide, que ama e que proteja, que dê atenção, né? Então hoje é o extremo, na verdade, é a falta do quê? Do que uma família mal estruturada a partir de algo que foi dito, que a mulher não precisa casar, que a mulher não precisa de um homem. Então hoje a gente tem famílias estruturadas de forma errada, mulheres que infelizmente não tiveram bons pais, infelizmente não tiveram boas mães, procurando algo que na verdade, boas referências, procurando algo na verdade que é delas por direito. E aí quando você diz isso, que toda mulher quer amor, proteção e carinho, quando elas encontram algo onde elas acham que vão ter isso, elas seguem esse caminho. Sendo que tudo isso que a gente precisa está em Deus, está em Jesus, na Bíblia, na palavra e a gente se perde muitas vezes no mundo, nas visões, se desvia do caminho, por tentar completar aquilo que falta na gente, tentar achar isso em outros lugares. E isso nunca será completado sem a presença do Espírito Santo, né, nas nossas vidas. Amém. Agora nós deixamos vocês com a palavra para finalizar, para dar um rumo aí nesse final. Fiquem à vontade, falem o que tiver no coração de vocês. E já prometemos, tá? Já prometemos isso no outro podcast e agora também, que haverá sim um outro episódio sobre o feminismo. Mais intenso. Dessa vez mais profundo no assunto. Mais profundo. Criem expectativas. Criem expectativas. Nós traremos raiz, tá? Do feminismo, como foi criado, como combater o feminismo, como ele está implícito dentro da igreja, como que nós vivemos isso de forma mascarada, sendo cristãs. Nós vamos abordar isso a fundo. Então, provavelmente vai ser um podcast longo. Sim. E o que não te contaram sobre o feminismo vai rolar aqui nessa mesa, nesse tema, provavelmente conosco. E eu convido você a participar, a já pesquisar também, a procurar saber um pouco mais sobre o que é, para quando a gente soltar novamente a caixinha de perguntas, você poder compartilhar e contribuir com esse tempo aqui. E agora passo a palavra para as nossas convidadas, para que vocês finalizem esse tempo. Bom, gente, eu quero primeiramente agradecer a vocês por estarem até agora, né, até esse minuto. Como líder do ministério, eu quero pedir já para você compartilhar
curtir, envie para os seus amigos. E agora, como uma convidada do podcast, eu quero dizer o seguinte: não tenha medo da sua posição cristã, do que o mundo pode falar sobre o que você é, e cuidado com o que você vê, com o que você lê, pesquise, com as referências que você segue, porque provavelmente muitas pessoas com que você vê na internet que ditam sobre o feminismo, elas provavelmente têm um vazio, uma incompletude, tem, sabe, algo que você não vai conseguir preencher se não for através da palavra do Espírito Santo de Deus. Ou às vezes também nem sabem do que estão falando completamente. E não sabem. Exatamente. Então, assim, a gente olhar o que o mundo está oferecendo pra gente hoje de bandeja, a gente sempre tem que desconfiar. Esse movimento que está agora de feministas gritando direitos que elas acham que têm sobre o corpo, sobre qualquer outra coisa, se tiver contra a palavra, desconfie. Não só sobre o movimento feminista, sobre qualquer movimento que vá contra a palavra de Deus, desconfie. A gente tem promessas lindas na Bíblia que nenhum outro movimento vai dar pra gente. Então, é melhor assegurar aquilo que Deus traz pra gente, que é de bonito, que é de belo, que é de perfeito, do que em movimentos humanos, passageiros e que vão ficar aí pra sempre, né? Pra terra, assim. E a gente tem a palavra de vida eterna. Que causam brigas, discussões. Pois é. Causam mortes. Palavras que não edificam, que destroem. Eu quero agradecer pelo convite. Realmente, assim, é um tema que eu tô estudando e que eu tô, né, mergulhando e eu me empolgo. E dizer também que, né, a gente vai abordar mais sobre isso, mas o feminismo em si, o movimento em si, ele não é sobre direitos. Porque a questão dos direitos da mulher, do direito de voto, de trabalhar, essas questões, ele é muito mais cultural. Quando você vai estudar a fundo, você vê que é cultural, que mesmo se não existisse um movimento feminista, isso ia acontecer, né, igual depois do período da Idade Média e tudo mais. Você vê que é cultural. Quando você estuda a história, você vê que é cultural. E igual você, né, a gente já falou tudo mais sobre a superficialidade. Então, o superficial, ele é doce, ele é bonito, ele é, né, tipo, nossa, pra chamar atenção, atrativo. né? Atrativo. Igual a fruteira do web. Gente, pô, direito ao voto, né, direito pra trabalhar. A mulher não era, né, visível à sociedade, e aí, né, eles trazem isso, mas quando você estuda realmente, então, igual a Pamela falou, pesquisem, estudem, antes de levantar bandeiras. Principalmente antes de discordar com a gente e atacar. Porque isso. a gente pesquisou antes de falar, não tá falando só da boca pra fora. Não é o que a gente pensa, né, a nossa opinião e tal. Lógico, a gente forma opiniões a partir do que a gente lê, mas, né, a gente vai se pautando na Bíblia, principalmente, e nas literaturas. E é isso, muito obrigada. Nós que prazer. agradecemos a presença de vocês. Durante o podcast, você pode acompanhar algum dos nossos patrocinadores aqui na nossa TV. Se você quer participar junto conosco, quer abençoar o nosso ministério, quer abençoar essa causa, entre em contato com a gente. Vai ser muito importante ter vocês aqui. Então, fala conosco, fala, olha, eu quero participar, eu quero estar aí junto com a minha empresa, ou simplesmente abençoar o ministério de vocês. Vai ser muito importante. Nós pedimos para que você comente, curte, compartilhe esse vídeo. Nós pedimos também, você que está nos vendo do nosso canal do YouTube, segue a gente, nós queremos avançar em passar mais informações sobre o Senhor, mais coisas vão acontecer no nosso canal também. Então nos ajude a divulgar esse vídeo, nos ajude, mande para mulheres, mande para as feministas, fala assim, vê esse vídeo, vê o que você acha, mande para os homens também, principalmente. Mande para as pessoas, para suas famílias, para os seus familiares, para os seus amigos. Façam com que eles vejam isso aqui também. Crie expectativas no nosso próximo episódio. Eu tenho certeza que, assim como nós fomos abençoados, vocês também foram. Então, nós agradecemos. E assim acaba mais podcast. Então, fiquem com Deus. Até a próxima. Uhul! Tchau!